Olá, pessoal! Está começando mais um programa da NutriTaon com informações importantes para você que quer emagrecer com saúde, quer recuperar a sua autoestima. Aqui é o seu lugar, pode chegar. Para quem não me conhece, sou Nilda Conceição, nutricionista, e ajudo mulheres a emagrecerem até 10 quilos em 45 dias sem deixar de comer o que gosta. Então, se você quer aí fazer as pazes com o seu corpo, recuperar a sua autoestima, esse é o momento, tá? Hoje vamos falar sobre um assunto que a galera sempre me pergunta: Nutri, o que é que eu vou fazer se eu não consigo emagrecer, se eu sinto tanta fome? Hoje eu vou te contar todas as dicas e truques que você precisa saber para conseguir emagrecer sem passar fome, sem sofrimento, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, aproveita, já clica aqui no aviãozinho, vamos convidar o pessoal para participar? Convida pelo menos 3 pessoas, 3 amigas suas que tá precisando emagrecer, que tá querendo, mas não sabe por onde começar, convida ela para participar, tá bom? Olá, meninas! Michele, Eleilda, Leidiana, Aline. Boa noite, meninas! Vamos nessa? Olha, pra gente começar nosso bate-papo, o que é que acontece? Eu quero já te perguntar, te fazer uma pergunta de cara. Quem aqui já tentou emagrecer e não conseguiu? Muita gente, né? Mas você não está sozinha nesse mundo, não. Só para você ter uma ideia, 95% das mulheres já tentaram emagrecer sem sucesso, ou emagrece e volta a engordar novamente. Então, isso não é uma particularidade sua, não. É um desafio aí para muitas mulheres. E aí, quando a gente vai buscar o motivo pelo qual as pessoas não conseguem emagrecer, é diversos. Eu poderia passar aqui a noite inteira para vocês listando os motivos pelos quais você não consegue emagrecer, pelos quais a maioria das mulheres não conseguem emagrecer. Acho que daria pra gente ficar aqui a noite toda conversando. Mas hoje a gente vai conversar sobre um dos grandes desafios, que é em relação à fome. Muita gente não consegue levar aí o processo de emagrecimento até o final por conta da fome. Sente muita fome, principalmente no período da tarde e no período da noite. É aquele momento que a fome mais ataca. Então me conta, você é daquelas pessoas que sente muita fome? Qual é o horário que você mais sente fome? À tarde, à noite? Boa noite, meninas! O pessoal que tá entrando aí agora no YouTube, no TikTok, boa noite! Nosso tema de hoje é sobre fome. O que é que a gente precisa fazer para conseguir emagrecer sem passar fome? Já que esse é o desafio aí de muita gente, tá? Primeiro, eu preciso chamar a sua atenção em relação a uma questão muito importante. Se você está sentindo fome no seu processo de emagrecimento, se você, quando começa a fazer uma dieta, você sente fome, tá errado aí, viu? A gente precisa ajustar alguma coisa. Olha aí, Olga tá dizendo que sente muita fome no período da tarde e no período da noite. Esse é um dos períodos que a fome mais ataca, tá? E aí, eu quero chamar a atenção de vocês para 2 situações. Primeira coisa, a gente precisa entender que a fome, ela é um sinal fisiológico da gente. E a gente precisa respeitar. Nilda, o que quer dizer respeitar a fome? Isso quer dizer que quando você estiver com fome, você tem que comer. Isso mesmo, tá com fome? Tem que comer. Você precisa respeitar esse sinal da fome. Mas aí a grande questão é o seguinte, tem muita gente que sente fome toda hora. Então, é normal você sentir fome. O que não é normal, o que não está certo, é você sentir fome toda hora. Como assim? Você come e tá com fome, come e tá com fome. Tem alguma coisa errada aí. Alguns motivos podem estar ocasionando isso. O principal dele é a alimentação inadequada.
A maioria das pessoas optam aí por combinações inadequadas, faz escolhas ruins. Isso faz com que você sinta muita fome, tá? Segunda coisa, pode ser que você esteja com ingestão muito baixa de água. A sede, ela é confundida com a fome. Então, muitas das vezes, você tá com fome, você tem a sensação de fome, mas na realidade, você tava precisando era beber água. O estímulo, o caminho que leva esse estímulo até o seu cérebro para dizer que você tá com fome, é o mesmo caminho que ele vai percorrer para te informar que você está com sede. Então, uma estratégia bem bacana é quando você estiver assim com fome toda hora, pega um copo com água e bebe. Dá um tempinho e espera. Porque se for sede, essa fome vai passar, tá? Então fique ligada com isso. Até porque sempre reforço aqui com vocês a necessidade de beber água. Não existe emagrecimento sem beber água. Não dá pra zerar a barriga zero, se você não bebe água, tá? Então isso é muito importante. Outras questões que pode estar desencadeando essa fome aí toda hora é a fome emocional, né? Quando você passa a descontar seus sentimentos, sua emoção na comida. Quando você procura aquele acalento, aquele conforto na comida. Sabe aquele dia que você está estressada de tarde? Você brigou com sua amiga de trabalho? Ou você está ali muito nervosa, sobrecarregada com o trabalho? Ou tem algo te afetando? Algum sentimento? Muitas pessoas acabam buscando um conforto na comida, né? Esse é um tipo aí de fome emocional. Então a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso, tá certo? Faz sentido pra você? Deu pra entender até aqui? Olá, meninas! Olha, pra quem tá entrando aí agora, o tema do nosso bate-papo de hoje é sobre como é que a gente consegue emagrecer sem sentir fome. Então hoje você vai sair daqui com dicas e truques aí incríveis pra você conseguir aí o seu emagrecimento sem precisar passar por sofrimento, sem entrar nessa onda de precisar passar fome, tá certo? E aí, o que é que eu quero que você entenda logo de cara aqui? O nosso corpo é uma máquina inteligente, né? Você concorda comigo? É a máquina mais perfeita que existe no mundo, é o corpo humano. Né? É uma máquina perfeita que Deus criou. Então, olha só, o nosso corpo, ele é programado. Programado para quê? Para em momentos de perigo, ele armazenar gordura, armazenar energia. Isso é a maneira de seu corpo se defender. Então, toda vez que você faz uma dieta, toda vez que você entra no processo de emagrecimento agressivo, dietas restritivas, o que é que seu corpo faz? Ele entra em estado de alerta. Então, quando o seu corpo entra em estado de alerta, ele de maneira muito sábia, ele começa a armazenar gordura. Ele começa a formar a barriga, a pochete principalmente, que é o lugar que aparece primeiro. Quando você começa a engordar, qual é o primeiro lugar que aparece? A danada da barriga, né? Pois é, eu costumo dizer que é a primeira que chega e a última a sair. A tão indesejada barriga, tá? E aí, toda vez que você consome poucas calorias, quando você restringe seu corpo demais, ele entra em estado de alerta. Com isso, você passa a armazenar essa gordura. E aí, vem aquela história, né? Aquela velha história que muita gente chega assim no meu consultório. Eu atendo diversas mulheres que falam assim: ah, Nutri, eu faço tudo tão certo e não consigo emagrecer. Faço tudo tão direitinho, eu sigo minha dieta, faço tudo certinho e não consigo emagrecer. Porque você não está nutrindo o seu corpo como de fato ele precisa para conseguir emagrecer. Para você queimar gordura, para você perder peso, você precisa nutrir as suas células. Você precisa fornecer ao seu corpo os nutrientes necessários para que ele faça isso. Agora, se você entra em uma dieta restritiva, você não vai conseguir isso. Você não vai. Eu tenho uma aluna agora da nossa última turma do programa, o nome dela é Ana. Olha só. A Ana, ela já vinha de um processo lutando com a balança há muito tempo, né? Ela, desde o período da infância dela, ela já vinha com excesso de peso. E aí, chegou um momento que foi o limite dela, ela disse, vou mudar, não quero mais isso pra mim. E é o que foi que a Ana fez? Se matriculou na academia,
pegou uma dieta da internet, porque isso é muito fácil, né? Se você abrir a internet e jogar no Google aqui agora, dieta para emagrecer 20 quilos, vai ter uma infinidade de dieta. Você já fez isso? Já fez esse teste? Ou então você fala assim, quero uma dieta de 1.200 calorias. Vai aparecer 20.000 dietas lá para você fazer. E aí? E o resultado depois? A maioria das pessoas voltam a engordar novamente. A maioria das pessoas não consegue manter por muito tempo. Se a dieta da internet, se a dieta do Google lá funcionasse, a gente não teria uma das populações do mundo mais obesa. Cada dia que passa, o número de mulheres com excesso de peso só aumenta. Se eu perguntar aqui pra você, se você olhar do seu lado, olha ao seu redor, perceba como é fácil você identificar pessoas que estão acima do peso, mulheres que estão acima do peso. Se duvidar na sua casa, a sua amiga, né, os seus parentes, porque esse número de mulheres com excesso de peso só aumenta. E o excesso de peso, ele não vem sozinho não, né? O excesso de peso, ele vem também com doenças, hipertensão, diabetes, colesterol, afeta a sua autoestima, né? Chega aquele momento a ponto de você não conseguir nem vestir a roupa que você gosta, de não ter disposição de você fazer o que você quer. Então o excesso de peso, ele vem junto a um caminhão de coisas que afeta toda a sua rotina, que afeta toda a sua vida, né? Então não é uma dieta que você vai pegar na internet, que você vai pegar no Google, que vai resolver a sua vida. E é por isso que eu estou aqui todos os dias para te ajudar, para te mostrar o caminho. Porque não é fazendo dieta, não é indo atrás de pílulas mágicas, de receitas prontas que você vai conseguir emagrecer. Você só vai conseguir emagrecer quando você descobrir o caminho do emagrecimento saudável, através de uma alimentação inteligente. Eu ensino para vocês aqui diariamente a alimentação inteligente, que é você poder incluir na sua vida, incluir na sua rotina todos os alimentos e você emagrecer sem sofrimento. E você emagrecer sem passar fome. Porque o processo de emagrecimento, ele não precisa ser sofrido. Sabe por quê? Porque nós mulheres já temos uma vida tão carregada de coisas. Na verdade, se a gente fosse listar as coisas que você precisa dar conta durante o dia. Eu sou mulher e sei muito bem o que é isso. Então a gente tem que lidar com casa, né? Filho, escola, educação, trabalho. Você trabalha em casa, trabalha fora, trabalha meio mundo de coisa. E aí o que acontece? Se você decide que você precisa emagrecer para mudar a sua vida, para melhorar a sua vida, você coloca toda a sua motivação nisso para conseguir emagrecer. E aí você transforma isso em um processo sofrido. Se o emagrecimento for um processo sofrido, o que vai acontecer? Você vai abandonar no meio do caminho. Por isso que muita gente abandona. Então o que eu ensino aqui pra você é um processo de emagrecimento que você possa desfrutar ao longo do caminho. Que você possa se sentir bem com você, se sentir bem com o seu corpo. Eu te ensino a emagrecer sem você deixar de comer o que gosta. Porque não vale a pena ser sofrido, não vale a pena você passar fome, tá bom? Faz sentido isso pra você? Olá meninas, Keila, Marilene, marcando presença aqui Marilene, viu? Josi, boa noite meninas, Viviane, Fabiana. Pra quem tá entrando aí agora, nosso bate-papo de hoje é sobre como é que a gente vai conseguir emagrecer sem passar fome. Carlos, Anne, Brena, vamos nessa menina. Vou revelar pra vocês aqui todas as dicas, todos os truques pra você conseguir emagrecer sem passar fome. Sim, e aí voltando pra história de Ana, né, essa aluna minha. Então, ela decidiu emagrecer, ela se matriculou na academia, só que ela pegou uma dieta da internet e foi seguir. No primeiro mês, ela emagreceu. No segundo, também. Só que depois, ela já não suportava mais. Ela já não aguentava mais de fome, cansaço, desmotivada. Ela não tinha forças nem para ir para academia. Resultado, o que aconteceu? Ela abandonou o processo de emagrecimento. Em 2 semanas, ela já tinha engordado novamente. Em 1 mês,
ela já estava acima do peso que ela estava antes. Porque o efeito sanfona é assim, você emagrece de maneira inadequada, aí você, o que acontece? Você ganha mais do que você tinha antes. Então você vive nesse ciclo vicioso de engorda e emagrece, de engorda e emagrece. Foi quando ela chegou no programa e disse, Nutri, eu não aguento mais. Faço tudo certo, eu não consigo emagrecer, não consigo manter minha dieta por muito tempo, não consigo. Eu disse, você não conseguia, mas agora você vai conseguir. Agora você vai conseguir, porque eu vou te mostrar o caminho. Então, gente, vamos parar com essa história de fazer dietas restritivas. Vamos parar com essa história de ir atrás de dietas da moda. Porque isso não resolve o seu problema. O problema é muito mais embaixo. Para vocês que me acompanham aqui no perfil, diariamente eu posto para vocês minha rotina. Mostro para vocês minha alimentação. Hoje mesmo eu postei lá nos stories. Meu almoço foi feijão, arroz, salada, frango. Não tem segredo nenhum. Não tem segredo nenhum. Mas é importante você utilizar os alimentos de maneira inteligente, você fazer escolhas ideais, você fazer combinações que acelere aí a sua queima de gordura. E é isso que faz a diferença no processo. É isso que faz a diferença. Para ficar mais claro para você, olha só, vamos utilizar um exemplo. Vamos supor que o processo de emagrecimento, ele funciona como uma viagem. Vamos aproveitar esse período agora de verão, que o povo está viajando. Então, o processo de emagrecimento, ele funciona como uma viagem de carro que você vai fazer. E aí, o que acontece? Se você acelera demais, se você ultrapassa os limites, vamos supor que você está dirigindo, pegou o carro e você está com pressa de chegar lá na cidade onde você vai passar as férias. E você pega o carro e você passa todos os limites, né? Não respeita a sinalização, né? Que é como se você estivesse optando por essas dietas restritivas. O que acontece? Você coloca a sua vida em risco. Não é assim que funciona? Quando você dirige em alta velocidade, quando você não respeita os limites, o processo de emagrecimento é assim. Mas quando você respeita, quando você dirige com segurança, você consegue chegar no local onde você quer sem colocar a sua vida em risco. O processo de emagrecimento é assim. Então o que você precisa é fazer boas escolhas, tá bom? Beleza? Faz sentido isso pra você? Olha só, falando em boas escolhas, preciso lembrar aqui pra você que vai acontecer do dia 13 ao dia 17 a nossa semana Detox Barriga Zero. E lá eu vou te dar dicas, estratégias, muita coisa boa que eu utilizo com as minhas alunas e com as minhas pacientes. Se você ainda não fez a sua inscrição, o evento vai ser gratuito, tá? Terminou aqui nosso bate-papo, você vai lá, o link tá na bio, você acessa, coloca o seu melhor e-mail, entra no grupo do WhatsApp para receber todas as informações, tá? E participa. O evento é totalmente gratuito, você não precisa pagar nada. Pra você que tá reclamando aí, ai, Nutri, não consigo emagrecer, não tenho dinheiro. Participa da Semana Detox, que lá tem todos os detalhes, tá certo? E agora eu vou lhe contar quais são as dicas, quais são os truques que você precisa fazer pra você conseguir aí emagrecer sem passar fome. Quem quer emagrecer e sem passar fome, digita eu quero. Bora, digita aí eu quero. Quem quer emagrecer sem passar fome, digita aí, comenta, eu quero, Nutri. Ó, o pessoal querendo emagrecer, viu? Raquel. Vamos nessa. Anne. O pessoal tá querendo emagrecer. Vamos nessa. Ó, primeira dica. Penha. Marilene. Olha aí. Todo mundo querendo emagrecer. Então vamos lá. Primeira, Michele. É isso aí, minha gente. Primeira dica para você reduzir a sua fome, tá? Você precisa observar a quantidade de fibras que tem na sua comida. A fibra, gente, ela vai te dar saciedade, ela vai fazer com que você demore de sentir fome. Nilda, onde é que eu acho essas fibras? Principalmente nos legumes, nos vegetais, nas frutas. A gente tem alguns alimentos que tem uma quantidade mais significativa ainda de fibra e que vai dar assim um up na sua alimentação.
que é aveia, chia, linhaça, gergelim, né? Os alimentos integrais, como pão, arroz, são alimentos que têm fibra. Então, toda vez que você coloca fibra na sua alimentação, isso aumenta a sua saciedade, você demora de sentir fome. Então, é uma ótima opção. É algo que precisa existir na sua alimentação. É o que eu costumo, né, trazer para as minhas alunas sempre. Tem 2 alimentos, 2 itens aí alimentares que são, assim, excelentes, que são aceleradores do seu processo de emagrecimento. Se você quer acelerar a sua queima de gordura, você precisa observar a sua alimentação, porque elas precisam conter aí nas suas refeições fibra e proteína. Não dá para você perder peso, acelerar a sua queima de gordura se não tiver proteína na sua comida. E o que é proteína nutre? Carne, peixe, frango, ovo, né? Você também encontra aí proteína no leite, no queijo. Ah, nutre, mas eu não como carne. Você também tem os vegetais. Os vegetais também são fontes de proteínas, então principalmente aqueles vegetais verdes escuros, né? Brócolis, couve, além das leguminosas. Então, sabe aquele feijão? Feijão, soja, grão de bico, lentilha. São alimentos que, além de ter uma quantidade significativa de proteína, também vai ter fibra. Aí vem um povo com a história dizendo que você tem que cortar o feijão da sua vida. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Por isso que você precisa ir em busca de informações verídicas, gente. Não caia nessa ilusão de sair cortando tudo, de fazer dietas restritivas, porque você não consegue emagrecer definitivamente. Tudo que eu trago aqui pra vocês são informações para você aplicar aí no seu dia a dia, para você aplicar na sua rotina e ter resultados imediatos, tá? Então, se você quer emagrecer, quer reduzir a barriga, você precisa ter aí nas suas refeições fibras e proteínas, tá bom? Beleza? E aí vem o terceiro item. Esse aqui não pode faltar de jeito nenhum, que é a água. Se você quer emagrecer, se você quer reduzir a barriga, não esquece a água. Eu sei que tem gente que fica com a desculpinha aí. Ah, eu não gosto de beber água, é um sacrifício beber água, eu esqueço beber água, eu isso, eu aquilo, eu isso, eu aquilo. Tudo não passa de desculpas, meras desculpas, né? Então tá na hora da gente assumir responsabilidades e beber água, gente, pelo amor de Deus. Coloca um aplicativo no celular, vem com uma garrafinha, então cria a sua estratégia para você não esquecer de beber água. Não existe emagrecimento se não tiver o consumo adequado de água. Já sabe qual é a sua necessidade diária de água? Quem aqui sabe qual é a sua necessidade diária de água? Mande aqui. Bota aqui nos comentários que eu quero saber se alguém sabe. Não é 2 litros, viu? Dando já um spoiler aqui para quem não sabe. 2 litros de água não é a sua necessidade. Ah, Nilda, e por que todo mundo fala que 2 litros de água é a média e tal? Exatamente. 2 litros de água é uma média mundial. Isso não representa a sua necessidade. Então, especificamente para você, se você quer emagrecer, quer reduzir a barriga, tá cansada dessa pochete aí, você precisa alinhar a sua necessidade de água. Como é que eu descubro a minha necessidade de água? Você vai pegar o seu peso e multiplicar por 35 ml, tá? Pega seu peso e multiplica por 35 ml. E aí você vai chegar à sua necessidade diária. Esse número que você encontrar é o mínimo. É o mínimo de água que você tem que tomar aí, que você precisa beber durante o dia. Suco não substitui água. Refrigerante muito menos. Chá, nada disso substitui água. Quando eu falo pra você da necessidade diária de água, é água pura, água limpa, água potável, tá? E aí a única coisa que pode incluir aqui é água com gás, ou água normal ou água com gás. Mas suco, chá, vitamina, nada disso substitui a sua necessidade. Então, para você saber a sua necessidade, pega seu peso e multiplica por 35 ml, que você vai descobrir aí
a sua necessidade diária de água. Bom, beleza? Truque também aqui, ó, importante para você que sente muita fome. Se você sente muita fome, preste atenção em quanto tempo você está levando para fazer a sua refeição. Por quê? Olha só, nosso cérebro, ele leva 20 minutos. 20 minutos para identificar que você está fazendo uma refeição. Isso quer dizer que se você come rápido demais, o seu cérebro, ele não tem esse start da saciedade. Você come, e daqui a pouco você tá com fome novamente, porque não deu tempo do seu cérebro identificar que você está fazendo uma refeição. Por isso que é tão importante você comer com atenção, você mastigar bem os alimentos. Olha que as dicas que eu estou trazendo para você aqui é dicas simples, não é verdade? Quando eu trago para você mastigar bem os alimentos, isso parece dica que a gente dá para criança, né? Mas é real, porque a maioria das pessoas comem tão rápido, come na frente da televisão, come na frente do celular e nem percebe que está fazendo uma refeição. Então a gente precisa mastigar, só para você ter uma ideia, de 15 a 20 vezes. Porque o processo de digestão começa na boca. Né? O processo de digestão de alguns carboidratos, ele começa na boca. Algumas enzimas já começam a trabalhar aqui. Então, para que você tenha um processo de digestão eficiente, você precisa mastigar bem os alimentos, você precisa comer devagar, para que seu cérebro entenda que você está fazendo uma refeição, para que você tenha saciedade. Faça o teste para você ver, mastigue devagar, né? Faça a sua refeição devagar. Quando você passa a fazer esse teste, muita gente nem termina de fazer a refeição. Nem termina. Né? Outra coisa que eu recomendo muito as minhas alunas fazerem é não deixar a comida ali na mesa, né? Tem muita gente que vai fazer a refeição e você coloca aquela grande quantidade ali na mesa, né? Mas se você colocar só a sua refeição, você vai pensar 2 vezes antes de levantar para ir lá no fogão refazer o prato, né? Isso também dá tempo do seu cérebro entender que você está fazendo uma refeição. Então a tendência é que você reduza aí a quantidade de comida que você está comendo, tá certo? Beleza? Outra coisa que vai te ajudar muito a reduzir a sua fome aí durante o processo de emagrecimento é você reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados, alimentos ricos em carboidrato refinado, alimentos ricos em açúcar. Açúcar é vilão sim quando você come em excesso. Por quê? Toda vez que você consome uma quantidade significativa de açúcar, né, você acaba tendo um pico muito rápido de energia, né, um aumento muito rápido de glicose e também vai reduzir drasticamente. A gente vai ter uma liberação rápida de insulina e você vai ter aí um declínio muito rápido desse nível de açúcar no seu sangue e isso vai gerar para você essa sensação de fome muito rápido. Por isso que você precisa controlar a quantidade desses alimentos. Tá certo? Ó, José tá falando que o vício dele, o problema do vício dele é o refrigerante. Ó, é exatamente isso que eu tô falando. O refrigerante, por exemplo, ele tem uma quantidade significativa de açúcar, de conservantes. Então, a recomendação é que você tenha controle nesse consumo. Ah, Nilda, você tá me dizendo que eu tenho que excluir o refrigerante da minha vida? Não é isso, tá? Até porque eu não recomendo vocês excluírem nada da rotina de vocês. Dá sim pra emagrecer comendo de tudo. Dá pra você emagrecer sem você deixar de comer aí o que você gosta. Mas claro, a gente precisa ter moderação em alguns alimentos, porque tem alimentos que vai atrapalhar o processo de emagrecimento. Tem alimentos que vai contribuir para que a sua barriga aumente de tamanho. E o refrigerante, assim como os outros alimentos que são ricos em açúcar, vai acontecer isso, tá? Eu sei que tem gente aí que fica na dúvida, e o refrigerante zero? O refrigerante zero, gente, ele não tem açúcar, mas ele tem adoçante, ele tem conservante, ele tem sódio, né? Então ele tem outros aditivos ali que vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento, que vai contribuir para um processo inflamatório. Então você precisa sim reduzir a quantidade, tá bom?
E aí, por último, gostaria de chamar a sua atenção, né? Deixar aí uma dica para você que é em relação ao sono. Por que o sono é tão importante para você que está no processo de emagrecimento, para você que sente fome muitas vezes? O que é que acontece? Toda vez que a gente dorme, há um equilíbrio hormonal. A gente tem alguns hormônios, né, que a gente chama de grelina e leptina, que são responsáveis pela fome e saciedade. E aí, quando você não dorme bem, no outro dia você tem esse desequilíbrio hormonal. E a tendência é que você sinta muita fome no outro dia. Que você queira comer tudo que vem pela frente. Então, ter uma boa noite de sono vai te ajudar a reduzir essa fome toda hora, tá? Outra coisa, quando você não dorme bem, sabe o que acontece? O seu hormônio do cortisol, que é o hormônio do estresse que a gente chama, ele vai lá pra cima. Por isso que quando você não dorme bem, você fica estressada, você fica mal-humorada. Se duvidar, você quer pegar um assim pela garganta. Tem gente que é assim quando não dorme bem, não é verdade? Isso é porque o seu hormônio, o cortisol, ele tá muito elevado. E tem outra coisa também. O hormônio do cortisol, ele contribui para o armazenamento de gordura na região abdominal. Então, toda vez que você não dorme bem, está contribuindo aí para o aumento da sua barriga, tá certo? Então, fique ligado enquanto a isso, tá bom? O Ilma tá perguntando, comer com líquido engorda? Não, Ilma, né? Comer com líquido não engorda. Agora você precisa ficar atenta a que líquido é esse, tá? E a quantidade que você tá comendo. Então, se você tá fazendo uma refeição, sua refeição ali normal, com fibra, com proteína, né? Seu almoço ali normal, e você bebe um copo de suco, não vai ter problema. Inclusive, a gente tem até alguns estudos já recentes que mostram pra gente que se você consumir um copo com água 30 minutos antes, vai reduzir a sua fome, né? Então pode ser uma estratégia para você que está querendo emagrecer, né? Até partindo daquele princípio de que a sede muitas vezes é confundida com a fome. Então quando você bebe água antes, isso vai te ajudar muito. Então você só precisa prestar atenção em que líquido é esse, porque tem calorias, né? Então se você fez seu almoço aqui agora, você vai tomar um suco de laranja, por exemplo. É um suco relativamente calórico. Então se você for tomar um copo, isso não vai atrapalhar seu processo de emagrecimento. Mas se você for tomar 2, 3 copos, aí sim, isso vai atrapalhar a sua perda de peso, tá certo? Raquel, eu posso comer pão? A princípio sim, Raquel, né? Não tem problema nenhum comer pão. Eu sei que tem muita gente que fica com medo do pão, achando que o pão é o vilão. Não é o vilão. Como eu disse pra vocês no início aqui do nosso bate-papo, que tem 2 alimentos, né, 2 itens que vai fazer com que acelere a sua queima de gordura, que são as fibras e a proteína. Então, quando você come o pão associado com uma proteína, que pode ser um ovo, carne, né, frango. Então, quando você faz essa combinação, fica bacana e isso vai te ajudar no seu processo de emagrecimento. Então, a dica é, se você quer comer pão, evita comer o pão só com manteiga ou com margarina. Coloca uma proteína dentro dele, que aí você vai tornar ele muito mais nutritivo e vai te ajudar no processo de emagrecimento, tá bom? Cláudia, eu posso comer bolo? Cláudia, aí a gente vai para o mesmo princípio do pão. O bolo, ele é basicamente carboidrato, né? A gente vai ter ali farinha refinada, açúcar. Então precisa ter muita cuidado com a quantidade. Então se você vai comer uma fatia, tudo bem. Agora cuidado com o tamanho dessa fatia, tá? Só não vai exagerar. Tá certo? E se você tá no processo de emagrecimento, aí você tem algumas opções que vai ser melhor, né? Você pode fazer escolhas inteligentes na hora de comer. Por exemplo, eu adoro bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Mas se você está no processo de emagrecimento, você pode fazer escolhas mais interessantes. Em vez de você comer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, você pode escolher outro que não tenha cobertura de chocolate ou que não tenha um recheio, porque isso vai te ajudar no processo de emagrecimento. Vai fazer com que você consuma aí menos calorias e te ajudar na perda de peso, tá bom? Lu Azevedo,
Nutri, açúcar eu posso colocar no café? Olha só, eu sei que tem muita gente que fica aí na dúvida do café com açúcar ou sem açúcar, açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar light. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender que todo açúcar é açúcar, tá? Dependente de ser açúcar mascavo, açúcar cristal. Então a gente precisa ter cuidado com a quantidade, porque açúcar é um alimento que é inflamatório, ele contribui para o acúmulo de gordura. Então o ideal é que você beba o café sem açúcar, mas tem algumas pessoas que não conseguem. Se você conseguir beber, né, uma pequena quantidade de café com açúcar, não tem problema nenhum. Eu sempre chamo a atenção para a quantidade, gente, porque olha só, se você é uma pessoa que você toma uma xícara de café de manhã e outra de noite, e você coloca açúcar, né? Você coloca uma colherzinha ali de açúcar, não tem problema nenhum. Não vai ser isso que vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento. Agora, se você é uma pessoa que toma café de manhã, 9 horas, 10 horas, no trabalho, toma café, vai resolver alguma coisa, toma café, subiu e desceu, toma café. Aí quando a gente vai multiplicar por dia, né? Pegar essa colher de açúcar e vamos supor que a gente multiplica aí por 10 vezes ao dia, a gente tem uma quantidade significativa. Então, isso pode atrapalhar o seu processo de emagrecimento. Então, pode tomar café com açúcar? Pode, mas depende da quantidade que você está consumindo. Quantas xícaras de café você bebe por dia? Se for muitas xícaras de café, eu recomendo que você substitua o açúcar por adoçante natural, como stevia, xilitol. Mas, se for poucas quantidades, não tem problema nenhum, tá certo? Simone, e a tapioca, posso comer ou é pior que o pão? Olha só, a tapioca, gente, ela não tem praticamente nutriente nenhum, ela não tem fibra. Se a gente for comparar a tapioca com pão integral, por exemplo, nutricionalmente, o pão integral vai ser melhor, que vai ter alguns nutrientes, vai ter um pouquinho de fibra, né? Então, em comparação nutricional, o pão vai ser melhor. Porém, a gente precisa ficar ligado, mais uma vez, naqueles dois itens. Se eu não tenho fibra, eu preciso acrescentar aí ou uma fibra ou uma proteína, né? Então, você pode comer a tapioca com um frango desfiado, com a carne moída, né? Com um ovo, que aí já vai te ajudar bastante. Ou você pode, por exemplo, pegar a massa da tapioca, a goma da tapioca, e aí você mistura com um tipo de fibra. Eu uso, por exemplo, semente de chia, de linhaça, gergelim. Eu misturo na massa e preparo minha tapioca. Ou você pode botar um recheio de proteína, tá? Então, independente de ser tapioca ou pão, o interessante é que você associe aí com uma fibra ou com uma proteína, tá bom? Beleza? Marilene, o chá de hibisco, pode tomar? Sim, o chá de hibisco é o chá diurético, né? Ele vai te ajudar a desinchar, vai te ajudar no processo aí de emagrecimento. Agora, só fique atento à questão da quantidade, tá, gente? Não só o chá de hibisco, como qualquer chá, se em excesso, se tomado em excesso, pode gerar toxicidade, pode trazer problemas. Então, pelo menos aí que não passe de 500 ml por dia. E cuidado com a quantidade também da flor de hibisco que você vai colocar na água, tá? Geralmente 2 colheres ali da folha de hibisco para 300, 400 ml já é o suficiente para você obter todos os benefícios aí do chá de hibisco. Tá bom? Maravilha? Cleudia, arroz engorda? Não, minha filha, não. Nunca vi ninguém dizer que engordou porque comeu arroz, viu? Tenha certeza que as pessoas que engordam estão aí relacionadas muito mais a outros comportamentos de maneira geral, né? São as escolhas inadequadas, são a quantidade de alimento, sono inadequado, ingestão inadequada de água, sedentarismo. Tem tantos outros motivos que está por trás aí que não é o arroz, tá bom? Gente, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Amanhã a gente tem um encontro novamente, viu? Pois é, anota aí na sua agenda. Amanhã, às 7 horas, você tem um bate-papo com o Nilda Nutri. Combinado? Então é isso. Quem ainda não fez a inscrição, vai lá, o link tá na bio.
clica lá o link na bio, faz a sua inscrição, coloca o seu melhor e-mail. Já mandei e-mail para todo mundo, viu? Todo mundo que já fez inscrição já tem e-mail. Verifica o seu e-mail. Vou dar um spoiler aqui para quem não entrou ainda. No e-mail tem um presente para você, tá? Lê o e-mail direitinho que eu já coloquei um presente lá para você. São 2 receitas magníficas de shot. Uma para desinflamar o corpo e outra para aumentar o libido. Eu sei o quanto nós mulheres acaba sofrendo com isso por diversos fatores. Então lá tem uma receita de shot que vai te ajudar, tá certo? E terminando aqui nossa live, comenta lá o que você achou, o que você gostou, tá bom? Vou adorar saber a sua opinião. Um super beijo da Nutri e até mais!